Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus por mais uma manhã que nós viemos buscar a sua presença, que viemos estar na presença celestial, na presença do reino dos céus. Quero cumprimentar o amado irmão, a amada irmã, na bendita paz do Senhor Jesus Cristo, lhe dizer e lhe tranquilizar que este dia Deus fez com todas as vitórias possíveis ao seu favor, com todas as vitórias que tu possas imaginar, que possam se manifestar à dianteira do seu dia ao seu favor. Basta que tu tenhas fé que Deus será capaz de estender a sua mão em tudo quanto tu queres ver a mão dele a se mover ao seu favor, que assim será. Basta que a nossa fé se ative, basta que a nossa entrega a Deus ela esteja ativa através da fé, que Deus é capaz de fazer com que qualquer que seja a morada que existe à sua dianteira seja derramada pela glória e o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Quero desde já pedir ao amado irmão, amada irmã, que ainda não está subscrito numa das minhas páginas, seja o irmão que está me assistindo no YouTube, o irmão que está me a seguir no Facebook, queria pedir para estar a seguir, subscrever-se na minha página e dar um clique também no sininho para que sempre que eu estiver online possas receber a notificação que eu estou online, para poderes também estar comigo a receber aquilo que o Espírito Santo tem para depositar nas nossas vidas nesse tal dia que assim receberes esta notificação. Quero também pedir ao amado irmão, amada irmã, para me ajudar a fazer a partilha da live em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, vamos orar que é para darmos início ao nosso tempo com Deus, o nosso tempo que nós estamos aqui com Deus. Amém? Cumprimentar o amado irmão Vafi, a minha mãe Amélia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Meu Deus, meu Pai, obrigado Deus, obrigado Pai, por esta manhã que nós viemos estar na sua presença. Queremos lhe agradecer pelo dom da vida que colocaste em nós, por nós, meu Pai, termos saúde e podermos acordar neste dia que separamos para vir estar logo na sua presença, nestas primeiras horas da manhã. Agradecemos por tu seres Deus na nossa vida, no nosso caminho, na nossa saúde, na nossa atmosfera espiritual e em tudo quanto nós encontramos a fazer durante os nossos dias. Sabemos, Pai, que não é pelo mérito próprio que nós conseguimos ser mais que vencedores em tudo quanto é tribulação, em tudo quanto é batalha, em tudo quanto é dificuldade que nós passamos por ele, mas em si, porque Tu és um Deus verdadeiro que reside nas nossas vidas, que está pronto para nos cuidar de qualquer que seja a artimanha que o diabo tenta colocar na nossa dianteira. Meu Deus, meu Pai, a Ti nós devolvemos toda a honra, a Ti nós devolvemos toda a glória, porque nós sabemos que quem merece toda a honra e glória de tudo quanto se manifesta nesta terra és Tu, meu Deus, porque Tu és o Deus criador de todas as coisas, mesmo as coisas que nós achamos que são ruins. Nós sabemos que Tu fazes as coisas deste jeito por causa dos propósitos qual Tu tens com cada um de nós aqui nesta terra. Meu Deus, meu Pai, nos ensina, meu Deus, a sabermos que quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida, nós temos que nos ajoelhar e agradecer, porque Tu sabes qual é o propósito das coisas ruins que têm se levantado na nossa vida, na nossa dianteira. Então nós viemos a Ti nesta manhã, meu Deus, para vir ter este encontro consigo, esquecendo, meu Pai, tudo do nosso passado, sejam essas coisas boas, sejam essas coisas ruins, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, neste momento nos esquecer disso tudo, para permitir com que o Seu Espírito Santo deposite novas coisas na nossa vida. Nós carregamos, meu Pai, conosco a glória Sua, e esta glória que nós queremos ver se manifestar nas nossas vidas, por nós estarmos, meu Pai, sempre aqui presentes contigo, nesta hora da manhã, pela glória e mover do Seu maravilhoso nome. Permita, meu Deus, nesta manhã que eu dispa todo o entendimento que eu tenho da Sua palavra, para permitir com que o Seu Espírito Santo se revele através de mim, meu Pai. Eu me prontifiquei, meu Deus, para que eu vieste para este lugar, para vir trazer o Evangelho, meu Pai, daquilo que o Seu Espírito Santo está a falar para o Seu povo. Use-se, meu Deus, de mim nesta manhã, como de uma maneira que
Nunca antes, meu Deus, me serviste para servir o seu evangelho para aqueles que necessitam de se alimentar deste evangelho. A sua palavra diz, meu Deus, que Jesus Cristo, quando ele foi tentado com o diabo, ele disse ao diabo que não viverá o homem só do pão, só do alimento sólido, mas também de toda a palavra que reside, meu Pai, das suas sagradas escrituras. E esta palavra que nós viemos nos alimentar com ela nesta manhã, com certeza que estaremos sácios, meu Pai, da sua palavra, para fortes estarmos quando nós nos depararmos com as morradas diabólicas que existem neste mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Devolvemos toda a honra e glória para Ti, meu Deus, para permitir com que o Seu Espírito Santo se use, meu Pai, de cada um de nós nesta manhã, para nós recebermos aquilo que o Seu Espírito Santo vem depositar nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos me ajudam a dizer um grande amém para o nosso belo e maravilhoso Deus. Louvado seja Deus por este tempo que nós separamos para estar na sua presença. Louvado seja Deus por este tempo que nós viemos ter este encontro com o maravilhoso Deus nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou voltar a pedir ao amado irmão, amada irmã, para me ajudar a fazer a partilha desta live, em nome do Senhor Jesus. Faça a partilha da live, irmão, faça a partilha da live, minha irmã, para que aqueles também que necessitam receber esta palavra, aqueles que possam estar num momento que precisam de ouvir uma palavra que frutifica as suas vidas, também possam assim receber, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, amada irmã, o tema da ministração de hoje, do tempo que nós separamos para estar na presença de Deus, é: o importante não é ser curado, mas sim como cuidar da nossa cura. Em outras palavras, o importante não é nós recebermos algo, o importante não é nós vencermos algo, o importante não é nós conquistarmos algo. O importante é nós cuidarmos desta cura que nós recebemos, nós cuidarmos desta bênção que Deus liberou para a nossa vida. O importante é o que nós fizemos com aquilo que nós recebemos de Deus, não o receber. Amém, igreja? Então, eu vou estar a ler a Bíblia lá no livro de João capítulo 9, versículo 22 a 25. Amém? Vou estar a ler a Bíblia, repito, lá no livro de João, capítulo 9, versículo 22 a 25. E assim diz as Sagradas Escrituras. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. 23. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. 24. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, o homem que era cego. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, o profeta, o apóstolo João vai nos escrever, ele vai nos explicar que uma dessas vezes que eles estavam a caminhar com Jesus Cristo, eles depararam-se com um homem que era cego de nascença. Este homem nasceu cego. Este homem viveu toda a sua vida cego. E nós sabemos que uma pessoa que é cega, ela quer tanto ver, porque apenas o que ela consegue sentir é aquilo que ele toca, é aquilo que ele ouve. Ele consegue ouvir o que as pessoas falam, o que as pessoas estão a dizer. E naquele tempo, a notícia que girava por todas as cidades é que existia um Messias, existia um homem que era capaz de fazer os coxos andarem, que era capaz de fazer os cegos verem, que era capaz de fazer aqueles que estavam no inferno serem libertos, que era capaz até de ressuscitar
os mortos. Esta era a notícia que andava por todas as cidades. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus Cristo estava a passar por aquele lugar, existia um cego, que era cego. Ele nasceu cego. A Bíblia nos explica que naquele momento o cego estava ali sentado. Certamente que este cego, quando ouviu com as pessoas que Jesus Cristo estava próximo dele, a única coisa que ele queria naquele exato momento era a cura da cegueira que ele estava com ela desde o dia que ele nasceu. Notem que este cego, ele nunca tinha visto nada deste mundo. Nada neste mundo aquele cego tinha alguma vez visto. A Bíblia vai nos dizer que quando os discípulos viram aquele homem, perguntaram a Jesus Cristo: Jesus, explica-nos uma coisa. Por que este homem nasceu cego? Será que é por causa dos pecados do pai ou por causa dos pecados que ele mesmo cometeu? Notem que naqueles tempos as pessoas acreditavam que uma pessoa era afligida pela maldade. Esta pessoa sofria certa maldade por causa de um certo mal que a pessoa cometeu, por causa de um certo mal que os pais cometeram, porque nós sabemos que a Bíblia diz que o mal que eu cometer hoje, esse mal afligirá as minhas gerações, até a minha quarta geração, que quer dizer que se eu cometer algum pecado hoje, o meu bisneto pode vir a sofrer as consequências do pecado que eu cometi hoje. Por isso que os discípulos perguntaram: mas Jesus Cristo, por que este homem nasceu cego? Será que é por causa do erro que ele cometeu ou por causa do erro que os pais dele cometeram? E Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse: olha, nem uma nem outra. Este nasceu cego para que a glória de Deus pudesse se manifestar nele. Aleluia! Louvado seja Deus! E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo levantou aquele homem, pegou uma tope, juntou com água, colocou nos olhos do jovem e disse: vai se lavar no rio. E quando este jovem foi até o rio para ir lavar as suas vistas, enquanto ele estava no processo de estar a lavar as suas vistas, ele começou a ver. E ele ficou maravilhado por estar a ver, porque era a primeira vez dele a ver. Ele naquele instante, ele recebeu a sua cura. Ele recebeu a cura da cegueira que ele tinha. Notem que este jovem, ele podia ter ser cego carnal, mas espiritualmente este homem não era cego. Nós vamos entender agora porque eu digo que espiritualmente este homem não era cego. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem, quando saiu dali, começou a espalhar por toda a cidade que ele tinha sido curado. E as pessoas, quando olhavam para ele, se perguntavam: não é este que ficava nos cantos como um mendigo a pedir esmolas, porque ele era cego? Não é este homem que andava aí nos cantos a pedir esmola, porque ele era cego? Não é este homem que não conseguia ver? E as pessoas estavam todas maravilhosas por estarem a ver este homem curado. A Bíblia nos diz que quando os fariseus viram isto, foram até este homem e perguntaram: olha, não és tu que eres cego? Como é que tu agora consegues ver? E ele disse que: olha, a única coisa que eu sei é que um homem que se diz ser o Messias, Jesus Cristo, ele curou-me desta cegueira. E os homens disseram: não, não é possível. Como é que este homem te curou da sua cegueira? E estes fariseus foram ter com os pais destes jovens e foram questionar: mas será que é verdade que o vosso filho realmente nasceu cego? Será que não houve um erro? Vocês não andaram a desenganar para fazerem este esquema que vocês acabam de fazer Jesus Cristo ser o tal curador da cegueira deste homem? E os pais disseram: olha, verdadeiramente ele nasceu cego, mas se ele foi curado por Jesus, nós isso não sabemos. Perguntem a ele, porque ele é um homem crescido. E voltaram a chamar o jovem e perguntaram: jovem, será que é verdade que tu foste curado por este homem? E ele respondeu: se ele... os fariseus, aliás, eles implicavam querer dizer que Jesus Cristo, se é que curou a ele através de espíritos negativos, que ele era um pecador, que ele era uma pessoa má. E quando perguntaram a ele: será mesmo que isto é verdade? Aquele homem respondeu, ele disse: se ele é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu sei,
que eu era cego e agora eu vejo. Por que este jovem respondeu assim aos fariseus? Porque ele não estava preocupado com o que se manifestou com ele naquele momento que ele estava com Jesus Cristo. A única coisa que ele estava preocupado com ele naquele momento era a cura que já estava estabelecida na sua vida. E a única maneira que este homem podia manter a sua cura é confirmar que, olha, eu estou curado. O que aconteceu antes, eu não me importo com isso. A única coisa que eu tenho que fazer de agora em diante é cuidar da cura que eu recebi. E como é que eu vou cuidar da cura que eu recebi? É afirmar e confirmar que eu realmente estou curado e eu estou a viver a cura de Cristo. Não duvidar da cura que ele tinha. Não blasfemiar a cura que ele tinha recebido. Não maldizer a cura que ele tinha recebido. Agora, quem me colocou a cura? Se é pecador, se é uma pessoa maldosa, isso não me importa. Naquele momento que eu estava a ser curada, eu não estou preocupado com aquele momento, mas o momento que me interessa é manter as minhas vistas abertas. Por isso que uma coisa eu tenho certeza dela, que eu era cego e agora eu consigo enxergar. Agora eu consigo ver. Porque este homem entendia que o receber a cura não era mais importante que manter a cura. O que é que me vale eu receber a cura da minha doença hoje e amanhã eu voltar a estar enfermo? O mais importante é como nós tratamos o que nós recebemos. O mais importante é como é que nós tomamos conta das coisas que nós recebemos de Cristo. Como é que nós tomamos conta das coisas que nós adquirimos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso bem-estar. Como é que nós tomamos conta destas coisas? Esta é a questão que fica aqui entre nós. Porque o importante não é eu tirar dinheiro da minha carteira e comprar um novo sofá para a minha casa. O importante é como é que eu vou cuidar deste sofá na minha casa. Será que eu vou pegar esse sofá e ir meter numa garagem cheia de poeira? Será que eu vou pegar esse sofá e ir colocar em cima da minha casa? Como é que eu vou cuidar do sofá que eu comprei? Tudo bem que naquele momento custou-me estar a comprar o sofá, mas esta parte não é a parte importante. A parte importante é como é que eu estou a cuidar deste meu bem adquirido? Como é que eu estou a cuidar da minha salvação? Como é que eu estou a cuidar da minha entrega a Cristo? Porque é importante. Não é o momento que eu fui salvo. Tudo bem que houve festa nos céus, naquele momento que eu recebi a salvação. Mas como é que eu tenho cuidado desta nova vida que eu tenho em Cristo? Nós temos que tomar em consideração as seguintes coisas. Que a coisa mais importante não foi o nosso nascimento, mas sim como nós temos cuidado da nossa existência. Naquele momento que nós nascemos, podia existir tanta dor da nossa mãe, e nós também estamos a nascer, estamos a vir para aqui, para o mundo, estamos assustados com as coisas que nós estamos a ver no mundo, e nos mantemos naquele momento a chorar. Toda criança quando nasce tem que passar por um choro, mas isso não é importante. A coisa importante é como é que nós estamos a cuidar da nossa existência aqui na terra. Será que nós estamos a caminhar naquele que é o propósito qual Deus nos trouxe à existência? Como é que nós estamos a nos cuidar? Qual é o teu propósito aqui na terra? Será que o irmão está a cumprir com as visões que Deus coloca na sua vida? Qual é a sua missão aqui na terra? Será que tu estás a cuidar da sua existência? Porque o importante não é aquele momento que Jesus Cristo disse que, olha, é agora que Ele se fará vivo sobre esta terra. Não é isso importante. O importante é o que tu fazes quando tens vida. O importante é o que tu fazes quando estás sobre esta terra. Notem que quando um bebê nasce, toda a importância é dada para este bebê, todo o carinho, todo o amor. Porque naquele momento este bebê, ele não consegue
Ele não está em posição de dar este amor. E Deus sabe que nós precisamos de, a todo momento, estar-nos a dar amor, estar a cuidar de nós. Então um bebê que ainda não sabe como cuidar da sua própria pessoa, Deus, Ele arranja pessoas, os seus pais, os seus irmãos, os seus primos, os seus tios, para cuidarem deste bebê, para darem o amor que este bebê necessita na sua existência aqui na terra. Mas quando esta criança vai crescendo, nós vamos notando que aquela atenção começa a afastar-se. Aqueles que tinham muito carinho por ele começam a afastar-se. Mas isto é uma coisa natural. É o nosso natural. Nós vivemos assim. Notem que quando a criança começa a crescer, os beijinhos começam a diminuir. Enquanto um pai dá beijinhos a um filho macho, quando ele é bebê, notem que quando a criança começa a crescer com seus 5, 6 anos, o pai já tem receio de dar um beijinho na bochecha no seu filho. Porque isto faz parte da nossa natureza. É neste momento que o bebê, ou a criança, ou o adulto, tem que começar também a tomar-se em posição de começar a alimentar-se com este amor. E como é que nós vamos procurar este amor? Porque o amor para de ser um amor físico e começa a ser um amor espiritual. Começamos a buscar agora o amor espiritual, porque o Espírito Santo está a todo momento ao nosso redor e Ele quer liberar este amor para nós. Porque nós paramos de receber o amor físico e temos que começar a nos alimentar com o amor espiritual. O importante não foi naquele momento que nós nascemos, mas o processo que nós passamos por ele aqui na terra. Esta é a coisa mais importante. O importante não foi ter recebido Cristo, mas sim como temos andado em Cristo. O mais importante não foi naquele momento que nós estávamos ali a dizer: Cristo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E naquele momento, pum, sem tu te aperceberes, tu ficaste uma nova criatura. Tudo bem que houve festa nos céus, porque a Bíblia nos diz que nos céus há uma festa sempre que um homem aceita a Cristo. Existe uma festa lá no reino dos céus. Mas o mais importante é: como é que tu tens caminhado agora que aceitaste a Cristo? Qual é a sua posição agora que tu estás em Cristo? Como é que eu tenho cuidado da minha atmosfera espiritual? Como é que eu tenho cuidado do meu crescimento espiritual? Como é que eu tenho cuidado de mim agora que eu aceitei a Cristo? Será que os costumes que eu tinha quando estava na terra, quando pertencia ao diabo, quando pertencia ao reino diabólico, são esses os costumes que eu vou continuar a ter agora que nasci de novo? Será que agora que eu conheço a Cristo, ainda continuarei com os costumes que eu tinha quando estava no mundo? Como é que eu me comporto com aquilo que eu recebi? O mais importante, volto a repetir, não é o receber Cristo, não é aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador. O mais importante é cuidar da nossa salvação em Cristo. Como eu tenho andado em Cristo? Quais são as doutrinas que eu tenho aplicado na minha vida agora que eu estou em Cristo? Como é que eu tenho comportado-me perante esta salvação que eu recebi de Cristo? Porque o mais importante não é naquele momento que nós recebemos Cristo, mas o que estamos a fazer com a nossa salvação em Cristo? Notem que o mais importante não foi quando eu me casei, mas sim como eu tenho cuidado do meu casamento. Naquele momento da troca das alianças, naquele momento que eu disse sim, eu te aceito, minha esposa, naquele momento que ela também disse sim, eu te aceito, meu esposo. Não é essa a parte importante do casamento. As pessoas pensam que o casamento é aquele dia que as pessoas unem-se, que o casamento é aquele dia que as pessoas trocam alianças, que o casamento é aquele dia da festa. Isso não é casamento. O casamento é o que tu vives a partir daquele dia em diante, até que a morte vos separe. Como é que o irmão tem cuidado do seu casamento? Como é que a irmã tem cuidado do seu casamento? Isso é que é importante. Não aquele dia da festa, não aquele dia que trocaram alianças. O casamento é o que vocês vivem. O processo de viver o casamento. Como é que o irmão ou a irmã tem cuidado do seu esposo? Como é que o irmão tem cuidado da sua esposa?
Como é que tu tens cuidado do seu lar? Isto é que é importante. E estas são as questões que nós temos que sempre nos colocar. Não nos preocuparmos em querer adquirir a coisa, dizer que agora que sou casado vou relaxar. Não. Agora que sou casado é que eu tenho que me preocupar em ser casado, em viver como casado. Agora que aceitei a Cristo, é que eu tenho que me preocupar em andar nos caminhos de Cristo. Normalmente, as pessoas só dão importância às coisas quando eles ainda não têm. Quando eu me casar eu isto. Quando eu me casar eu aquilo. Depois de ter, a natureza humana é de deixar as coisas como se não existissem, porque já temos. Mas isto é um espírito diabólico. É um espírito que nos leva a perder os ganhos que nós temos, que nós conseguimos. Por isso que hoje em dia nós conseguimos ver várias gente a divorciar-se. Casam-se, divorciam-se. Existem pessoas que casam, uma semana depois já estão a divorciar-se. Mas digam-me lá, o que é isto? Será que é algo normal que uma pessoa mesmo é capaz de fazer? Tu preparaste para unir-se com uma pessoa, uma semana depois estão-se a separar? Só pode existir uma mão diabólica no meio disto. O diabo quer destruir tudo aquilo que nós recebemos de Cristo, porque nós não sabemos cuidar do processo da coisa que nós recebemos, porque nós nos esquecemos que a coisa mais importante é cuidar daquilo que nós recebemos e não o receber a coisa. Não é isto o mais importante. Notem que um agricultor, a parte mais importante para ele é num tempo que ele está a cuidar das sementes que ele semeou. Este é o tempo importante, que ele está a colocar adubo na plantação dele, que ele está a regar a plantação dele, porque ele sabe que daquela plantação, daquilo que ele semeou, virá algo que lhe fará ele ter um sucesso jamais visto. Notem que o tempo que o agricultor está mais preocupado com o que ele semeou é no tempo do processo do crescimento. Naquele momento que ele semeou a semente, é o tempo menos importante para o agricultor, porque ele nem sabe o que vai brotar do solo da terra e o que não vai. A única coisa que ele coloca preocupado é quando ele vê que o que ele semeou já saiu do solo da terra. E aí ele começa a fortificar-se para fazer questão que aquilo que saiu do solo da terra continue com vida e não morra. Por isso que a preocupação dele aí é maior. Assim deve ser a nossa vida. A nossa preocupação não pode ser naquele momento que nós estamos a semear, que nós colocamos a semente na terra. Cadê o cuidar destas sementes? Cadê a vida que nós temos que colocar nessa semente? O regar a semente? O colocar adubo na semente para que ela possa crescer com saúde, saudável? Cadê isso em nós? Cadê? Nós só estamos preocupados em adquirir as coisas, mas em manter não estamos preocupados. Mas hoje eu venho lhe dizer, meu irmão, minha irmã, que a coisa mais importante não é adquirir, mas sim é manter. O importante não foi apanhar um emprego, mas como é o meu desempenho no trabalho. O mais importante não foi aquele dia que eu fui aceito como um novo funcionário numa certa posição que eu concorri para ela numa empresa, mas sim como é que eu tenho, como é que é o meu desempenho neste novo trabalho, como é que eu tenho andado neste novo trabalho, o que é que eu tenho feito neste novo trabalho, como é que eu tenho me empenhado, qual é o esforço que eu tenho dado neste novo trabalho. Notem que em tudo, quando nós colocamos muito empenho, colocamos tudo de nós mostramos que verdadeiramente nós estamos felizes, estamos a cuidar desta coisa que nós recebemos. Existe um crescimento em nós, seja no trabalho, seja no seu casamento. Quando tu cuidas bem da sua esposa cuida bem de si, o amor cresce. Existe um amor, uma atmosfera saudável dentro da casa. Em Cristo, quando tu te entregas a Cristo, estás sempre a servir, tu cresces espiritualmente.
Quando tu compras um carro e cuidas bem deste carro, tu vais ver que tu vais durar anos com o carro. Mas se tu não cuidares da tua viatura, em menos de 6 meses, uma viatura que era nova, 0 km, a quilometragem até ainda pode estar muito reduzida, com 2.000 km ou 1.000 km. Mas se mal cuidares do carro, vai parecer um carro que tem já 30 anos. E em menos tempo este carro vai parar. Por quê? Por causa do mau uso daquilo que nós adquirimos. É muito importante nós sabermos cuidar bem de tudo quanto nós recebemos. Tudo que nós recebemos e não cuidamos bem, estamos vulneráveis a perder essa tal coisa. Tudo que nós recebemos e não cuidamos bem da coisa, nós estamos vulneráveis a perder essa tal coisa. Seja o nosso casamento, se tu não cuidares bem do seu casamento, note que em menos tempo este casamento irá se romper. Seja um carro que tu comprares, se tu não cuidares bem deste carro, em menos tempo este carro irá se danificar. É um trabalho, tu és empregado num sítio, se tu não cuidares bem deste emprego, certamente que um dia o RH irá te chamar, dizer, olha, tu não pertences a esta empresa, porque tu não cuidas bem da posição que tu estás nela e tu vais perder este emprego. Seja a nossa salvação em Cristo. Se nós não cuidarmos bem da nossa salvação em Cristo, nós vamos perder a nossa salvação. Tudo aquilo que nós não cuidamos bem dele, nós perdemos. Seja a prosperidade. Se Deus te abençoa agora com riquezas jamais vistas, se tu não cuidares bem das suas riquezas, vais perder. Já vimos várias pessoas que são milionárias, de dia para a noite conseguem, Deus coloca ele num lugar certo, na hora certa. E esta pessoa começa a prosperar, mas por causa de não cuidar bem desta prosperidade que Deus liberou para a vida desta pessoa, ele perde. E nós voltamos a ver a pessoa embaixo. Quanta gente nunca disse, ei, aquele caiu. É isso que dizem no mundo, aquele caiu. Eu declaro e decreto que ninguém que está a seguir agora, que está a ouvir esta live, seja um dia apontado de dedo para dizerem que ele caiu. Porque nós não somos caídos. Nós conhecemos a verdade de Cristo. E esta verdade nos fará mais que vencedores para sempre. Esta verdade nos fará mais que vencedores em todo lugar onde nós formos. Então, irmãos e irmãos, eu vos exorto hoje para que andemos e sabemos como cuidar das coisas que nós recebemos. Porque o mais importante não é receber. Todos nós podemos conseguir receber, mas cuidar. Nem todos têm esse dom de cuidar. Temos que aprender a cuidar das nossas coisas. Temos que aprender a cuidar daquilo que nós recebemos. Temos que aprender a cuidar. Como é que tu dizes, conheceste agora uma moça, quis te casar com ela, mas tu cuidas mal desta moça? Será que ela vai olhar para si e dizer que não, eu terei um casamento saudável com esta pessoa? Não. Começa a cuidar antes de se casar. Há aqueles que dizem, não, eu só vou lhe comprar flores quando casar. Ei, fogo em ti. Porque não, eu só vou sair com ela para jantar quando nós nos casarmos. Porque eu só vou lhe oferecer coisas quando nós nos casarmos. Alô, começa agora, cuide agora. Começa a cuidar agora. Tens um carro, olha, tá bom. Eu tenho um Vitz. Porque eu não lavo o meu carro, porque não é um Mercedes. Alô, cuide bem do seu Vitz para Deus poder te confiar com um Mercedes. Porque Deus já de ver que verdadeiramente o meu filho sabe cuidar das coisas. E ele merece mais. Se você não cuida bem do teu Vitz, não cuida bem da sua bicicleta, como é que Deus vai te confiar com algo maior? Você não cuida da sua salvação. Quando é que foi a última vez que o irmão abriu uma Bíblia para ler um só versículo? Quando? Cuide da sua salvação. Porque não, eu não tenho entendimento quando eu leio a Bíblia. Lê um versículo todos os dias, este mesmo. Até conseguires achar entendimento. Estás a cuidar da sua salvação. Aí Deus vai te confiar com mais.
Ele vai depositar novas visões em ti. Olha, hoje, filho, abre este versículo. Porque este versículo terás melhor entendimento daquele que tu leste. Mas o irmão ou a irmã nem sequer se preocupa em abrir a Bíblia. A última vez que abriu a Bíblia, acho que foi no último domingo que esteve na igreja, porque o pastor disse, olha, vamos abrir as Bíblias no versículo XXXX. O irmão também foi abrir. E note que este irmão nem acompanhou a leitura. Só abriu a Bíblia. Mas eu sei que esta não é a nossa porção. Não, nós não somos assim. Nós somos de Cristo, nós caminhamos em Cristo. Nós lemos a Bíblia quando o nosso pastor diz para nós lermos. Quando estamos em casa, nós temos a doutrina de sempre ler a Bíblia. Porque nós sabemos que o nosso alimento espiritual vem das Sagradas Escrituras. E é de lá onde nós vamos nos alimentar espiritualmente. Vamos cuidar de tudo quando nós recebemos. É no trabalho, porque, não, eu tenho um chefe mau, o meu chefe trata mal de mim. Alô, cuide bem deste chefe. Seja um exemplar para a própria vida dele. Ele saber que o mal é vencido por bem. Você já não está a se empenhar bem, você já não está a trabalhar bem, porque o teu chefe é maldoso contigo. Alô, deixa o seu chefe. Faz aquilo que tu sabes fazer. Mostra que tu és profissional. Porque o bem sempre vencerá o mal. Amém, igreja? Vamos nos colocar nestas posições de sempre. Sabermos cuidar daquilo que nós recebemos de Cristo. É teu casamento. Cuide bem do seu marido. Eu tenho recebido sempre pessoas, né, mulheres, principalmente sempre quem liga-me são mulheres. Ainda não recebi chamada de um homem, nem mensagem de um homem, a reclamar-se do seu marido. Porque meu marido isto, porque meu marido aquilo, não sei o que, ajuda-me a orar, porque meu marido é aquilo, porque meu marido faz aquilo, peço ajuda em oração, porque sempre tenho essas reclamações. É a única coisa que eu tenho aconselhado às mulheres. E notem que de 80% das mulheres que eu aconselhei e fizeram o que eu disse para irem fazer, voltaram com testemunhos. Voltaram com testemunhos a dizer que, olha, muito obrigado. Aquilo que tu nos disseste que devíamos fazer está a resultar. Eu só digo simplesmente uma coisa. Tudo bem que teu marido é tudo isso, mas tu tens o poder de fazer ele ser aquilo que tu queres que ele seja. Que é um Criador, é Deus. Fala com Deus. Cuide bem do seu marido. Apenas faz isso. Ele é um bêbado, voltou bêbado. Vai à cozinha. Nós sabemos que os bêbados gostam de um bom molho. Faça isso para ele, para quando ele acordar, encontrar aquilo feito. E naquele momento que estiveres a cozinhar, fala palavras proféticas para aquela comida. Que eu estou a cozinhar para um rei. Eu estou a cozinhar para um homem que está livre da bebedice. Estou a cozinhar para um homem. Eu aconselho a elas a falar em existência aquilo que elas querem ver a se manifestar na vida dos seus maridos. Quando estiverem a preparar a roupa do seu marido para ir para o trabalho, falarem aquilo que elas querem ver do seu marido, a engomar a camisa do seu marido, dizer o quanto ele é próspero, dizer que, olha, meu marido é um marido que cuida bem de mim, meu marido é um marido exemplar. Falar aquilo que elas querem ver, a existência nos seus maridos. Notem que de 80%, eu ponho a minha mão no fogo, das mulheres que eu assim aconselhei trouxeram testemunhos para mim. Que realmente resultou, está a acontecer. Esse é o processo de nós cuidarmos daquilo que nós recebemos. Receber o marido foi bom, mil maravilhas. E cuidar. Esta é a parte importante. Vamos cuidar daquilo que nós temos para não podermos perder. Note que a maioria das mulheres que se encontram nesta situação de frustração e não sabem como cuidar desta certa situação, o fim é a destruição, é perder este casamento, porque elas ficam saturadas e vão ouvir conselhos das pessoas que não são sábias, as pessoas mundanas. Deixa ele, tem muitos por aí. Hey, fire on you. Deixa ele, porque não, ele não te merece. Não. Cuide deste. Quem te garante que o próximo não será pior que este? Este que Deus colocou na sua vida, este que Deus quer que tu saibas como cuidar dele. Idem aos meus irmãos.
Amém, igreja? Vamos agradecer a Deus por este tempo que Deus separou para estarmos na presença dEle. Vamos agradecer a este tempo pela glória de Deus ter se movido no nosso meio nesta manhã, por esta nova semente que Deus coloca nas nossas vidas, de nós sabermos como nós devemos caminhar em Cristo, como nós devemos caminhar em tudo aquilo que nós recebemos, que a importância das coisas que nós recebemos, dos dons que nós temos, não é o receber, mas sim como nós temos mantido estes dons, estas coisas que nós recebemos em nós, nas nossas vidas. Vamos orar, igreja. Meu Deus, meu Pai, queremos lhe agradecer, meu Pai, pelo seu falar, pelo falar do seu Espírito Santo. A sua palavra, meu Pai, ela diz que nós devemos abrir os nossos olhos espirituais, abrirmos os nossos ouvidos espirituais, para ouvirmos aquilo que o Espírito Santo está a falar com a igreja. Nesta manhã, nós abrimos o nosso ouvido espiritual para ouvir o que o Espírito Santo veio para depositar em nós. E nós recebemos essa mensagem para a nossa vida. Nós recebemos este ensinamento para o nosso crescimento espiritual. Que esta semente, meu Pai, que o Espírito Santo liberou em nós neste dia, que seja uma semente, meu Pai, que venha, meu Pai, brotar para o solo, meu Pai, do nosso interior, para trazer bons frutos na nossa vida. A Ti, meu Pai, nós queremos agradecer, a Ti nós queremos devolver toda a honra por tudo quanto se manifestou neste lugar. A Sua palavra diz que todo lugar onde é proferida a Sua palavra, ela vem com poder, um poder de transformação. Eu acredito, meu Pai, e tenho fé que nesta manhã, todos aqueles, meu Deus, que estão ligados a mim, eles terão a receber este poder da transformação nas suas vidas. A Ti nós queremos adorar, a Ti nós queremos louvar, a Ti nós queremos glorificar, porque maior é o poder que foi depositado nas nossas vidas nesta manhã, por causa, meu Pai, do mover, meu Pai, espiritual que está, meu Pai, em nós, todas as manhãs que nós estamos aqui na Sua presença. Queremos apresentar o nosso dia, meu Deus, assim. Queremos apresentar tudo aquilo que nós fomos a fazer nas Suas mãos. Nós sabemos, meu Pai, que se nós agirmos com o entendimento da nossa carne, da nossa natureza, certamente que iremos ser falhos. E iremos nos colocar em posição de perder tudo aquilo, meu Pai, que Tu colocas na nossa dianteira. Nos ensine, meu Deus, a cuidar do nosso dia. Nos ensine a cuidar de tudo quanto nós adquirimos, meu Pai, para nós. Nos ensine a cuidar da nossa salvação. Nos ensine a cuidar da nossa libertação. Nos ensine a cuidar da nossa cura, meu Deus. Porque a Ti, meu Pai, nós sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores em todas as coisas, meu Pai, que nós vivemos neste mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ligamos através desta oração, meu Pai, tudo quanto foi proferido nesta manhã, com a certeza de que Jesus Cristo está neste momento, meu Pai, a cuidar, que tudo seja ligado aqui na terra, para que também nos céus, com o Seu poder, meu Deus, Tu possas ligar esta oração, Tu possas ligar tudo, meu Deus, quando foi verbo proferido para as nossas vidas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos lhe dar graças, lhe dar glórias, porque maior é o Seu maravilhoso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe tudo que nós fomos a encontrar a fazer neste dia, a todo lugar onde nós fomos a entrar, em tudo, meu Deus, quanto formos, meu Pai, a nos colocar nele, meu Deus, que a Sua glória, meu Pai, seja ela manifestar-se a nossa dianteira, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos me ajudam a dizer um grande amém para o nosso belo e maravilhoso Deus. Louvado seja Deus por este tempo que nós separamos para estar na presença dele, nesta presença angelical. Aleluia, louvado seja Deus. Igreja, até amanhã exatamente à mesma hora de hoje, para dizer que amanhã é sexta-feira, é o nosso dia de oração. Amanhã estaremos a orar. Então, igreja, venham preparados para orar amanhã. Nós amanhã viemos orar, viemos estar na presença de Cristo. Viemos para orar, para ouvir a Deus, a falar conosco, e nós também a respondemos. A única maneira que nós temos para podermos nos comunicar com Deus é através da oração. As ministrações é para crescer a nossa fé. As ministrações são usadas para nós termos o ensinamento da palavra de Cristo. As ministrações, elas são trazidas para nós termos direção de como temos que caminhar em Cristo. Mas a comunicação com Deus é feita através da oração. Essa é a única maneira que nós temos para nos comunicar com Deus. Então amanhã nós estaremos aqui juntos para nos comunicarmos com Deus, falarmos com Deus aquilo que nós temos dentro de nós, falarmos com Deus aquilo que nós queremos lhe apresentar, para que Ele possa se mover ao nosso favor, pela glória e o mover do Seu maravilhoso nome. Igreja, Shalom, fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir ao amado irmão, amada irmã, que ainda não está subscrito na minha página, seja no Facebook ou no YouTube, para assim fazer pela glória e o mover do nome do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Shalom. Até amanhã.